Olá, amigos do programa Visão Crítica. Estamos começando o nosso programa desta segunda-feira e a grande preocupação nossa nessa semana foi com a questão do sistema eleitoral, né? O período eleitoral já começou agora na prática. Essa semana tivemos as convenções que definiram os candidatos a prefeitos e vereadores aqui no município, né, de resto no país inteiro. E nós queríamos conversar e aceitamos, e fizemos um convite para que o juiz eleitoral, o doutor Cláudio Deodato, ele também é diretor do Fórum, juiz eleitoral e juiz da vara aqui de Pontes Lacerda, para que ele nos dê algumas informações, nos passe alguns dados, algumas informações que sejam relevantes aqui para o sistema eleitoral, né, para as eleições municipais do dia 15 de novembro. E nós queremos agradecer de forma penhorada o doutor Cláudio por ter aceito o nosso convite, né? Mas eu sei que ele vai estar prestando um serviço muito grande para a população e de Pontes Lacerda, dando essas informações. Boa tarde, doutor Cláudio, é um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Vieira, o prazer é meu, tá? Estar participando desse programa aí tão conceituado aqui na nossa região, um canal que tem direta comunicação com a população local e, enfim, cumpre o seu papel de levar à população informações recentes, informações relevantes, principalmente nesse momento atípico que nós estamos vivendo, né? Não só por passar por umas eleições agora, eleições municipais, que inclusive foram adiadas por conta dessa pandemia, mas de maneira geral a população vem enfrentando aí diversos dissabores por conta desse problema que atinge o mundo inteiro, tá? Então sou eu quem agradeço. A Justiça Eleitoral, ela conta com a imprensa como uma parceira, como um meio de comunicação para, enfim, levar conhecimento aí, esclarecer dúvidas da população de modo em geral. Então, por isso também me sinto muito honrado de estar participando desse programa, como eu já disse, que tem alto conceito aqui na região. Tá certo. Né? Doutor, estou até usando a máscara aqui, então, porque, enfim, tem colaboradores, mas vamos lá, Vieira. Pois é, tá, eu tô mais à vontade aqui, porque eu estou no nosso estúdio sozinho na sala aqui, eu estou muito tranquilo, claro, à vontade aqui. Tem colaboradores, então, para preservar a saúde deles e a minha, perfeito. Estou aqui com a máscara facial. Doutor Cláudio, em tempos de pandemia mesmo, como o senhor acabou de falar aí, né, o que a legislação eleitoral mudou para esse ano? Eu vi que o Tribunal Superior Eleitoral estava pensando, inclusive, em voltar a fazer a votação em cédulas, mas eu acho que depois abandonou essa ideia e deve ser, inclusive, nas urnas eletrônicas, né? Mas mudou alguma coisa? O que mudou de fato para essas eleições, doutor? Vieira, as mudanças foram grandes, tá? As mudanças foram grandes. As mudanças, elas, enfim, eu posso citar aí a emenda constitucional número 107 de 2020, que acabou por alterar o calendário eleitoral que nós normalmente tínhamos, né? Com a eleição aí no início do mês de outubro, creio eu que esse ano estava prevista essas eleições municipais para ocorrer no dia 4 de outubro. Então, o calendário eleitoral do ano de 2020 foi completamente alterado por conta da pandemia, da questão da Covid, tá? Enfim, então, dentre outras datas que foram alteradas aí pelo TSE, tem, por exemplo, aí o afastamento, a proibição de pessoas que serão pré-candidatas a cargos municipais, sejam cargos para prefeitos, vereadores, de apresentação de programas televisivos, né? Convenções partidárias foram alteradas também, prazo para registro da candidatura, e principalmente a data da eleição, né? Para o nosso município aqui, como nós temos menos de 200 mil eleitores, melhor dizendo, ficou aí postergada para o dia 15 de novembro, como eu acho que já deve ser do conhecimento de grande parte do eleitorado, né? E também não foi só isso, né? Eu, enfim, dei aqui só um ponto aqui de partida, que seria a alteração do calendário eleitoral, mas também pode ser citado também o horário da votação, que foi ampliado, tá? Isso acho que muita gente não sabe. Antes, o horário de votação, ele perdurava das 8 às 17 horas, né? Ou seja, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Tá? Agora, houve uma ampliação desse horário, o horário de votação iniciar-se-á às 7 horas da manhã e terá seu término previsto para as 17 horas, tá? Então, das 7 às 5 horas da tarde. Todavia, esse horário inicial
das 7 da manhã às 10 da manhã, é um horário destinado preferencialmente para voto de idosos, tá? Até por conta da situação deles, são mais suscetíveis a ter complicações de uma eventual infecção oriunda aí da Covid-19. Então, esse horário das 7 horas às 10 horas, ele fica aí com votação prioritária aos idosos. Isso não exclui a possibilidade de pessoas mais jovens estarem comparecendo aos locais de votação para depositar o seu voto, tá? Mas se tiver um idoso na fila, ele terá preferência e as pessoas mais jovens deverão ceder, né, lugar para que esse idoso vote em primeiro lugar. Aí depois das 10 horas da manhã, os idosos comparecerem depois desse horário, a votação é normal e eles deverão aguardar aí a vez para votar, né? Acredito eu também que uma outra novidade trazida é que a competência privativa para legislar sobre assuntos eleitorais compete privativamente à União. Tá? Todavia, em decorrência aí dessa situação atípica que vivenciamos até hoje, né? Iniciou-se aí, creio que em março desse ano, e perdurou até os dias de hoje, e 7 eleições, que diz respeito, como eu já mencionei, sobre a edição de uma legislação atinente à propaganda eleitoral, que antes era exclusiva da União, como eu já mencionei, mas por conta da pandemia, existe a possibilidade de uma legislação municipal restringir alguns tipos de propaganda eleitoral. Principalmente estou me referindo aqui àquela que vai gerar aglomeração de pessoas, como comícios, passeatas, carreatas, tá? Todavia, essa legislação municipal, para que ela seja elaborada, para que ela tenha validade, e que para ser considerada uma lei constitucional aos olhos aí do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que é o órgão do Poder Judiciário competente para apreciar a eventual inconstitucionalidade de uma lei municipal, essa lei municipal, que eventualmente venha a ser promulgada, não estou dizendo que ela será promulgada, ela tem que estar escorada em um estudo técnico elaborado por alguma autoridade sanitária, estadual ou federal. Tá? Então, se ela tiver sustentada, alicerçada em um estudo técnico de alguma autoridade sanitária estadual ou federal, o município pode tipo de propaganda eleitoral, principalmente visando evitar a aglomeração de pessoas, né? Essas, enfim, são as principais modificações aí que eu posso estar, em um primeiro momento, passando aí para você, Vieira, e para todos os telespectadores da TV Centro-Oeste. Tá? Além disso, também tem um plano de segurança sanitária, eu não sei se eu, enfim, vou me alongar aqui na minha resposta, né, Vieira? Fique à vontade para me interromper, caso eu me alongue. Tá? Mas, como eu estava dizendo, o Tribunal Superior Eleitoral, visando aqui a proteção dos eleitores e a proteção dos mesários convocados para trabalhar nessas eleições, ele criou um plano de segurança sanitária, né? Que esse plano de segurança sanitária, primeiro, ele já abrange aquela questão de ampliar o horário de votação e destinar ali as 3 horas iniciais, com preferência para a votação para os idosos. Tá? Também haverá o fornecimento daquelas máscaras faciais, né, as chamadas face shields aos mesários, disponibilização de máscaras, 4 máscaras para cada mesário, que eles deverão substituí-las durante o período que tiverem ali nos trabalhos, álcool em gel. Será estabelecida também uma distância mínima dos eleitores em relação ali na presença ali no local de votação, né, uma distância mínima de 1 metro. Serão apostas fitas para segurar ali essa máscara não está caindo bem no meu rosto, enfim.
mas serão colocadas fitas, enfim, para delimitar a aproximação dos eleitores, tanto em relação de um eleitor a outro, como também em relação ao eleitor com a mesa receptora de votos, ali a mesa que é composta ali pelos mesários, tá? Então, antes, creio que a maioria dos telespectadores e do senhor também se lembram que antes o eleitor comparecia no local, ele deixava o documento, ele assinava o caderno de votação, ia para a urna eletrônica, inseria o seu voto, no retorno ele pegava o documento e o comprovante de votação. Agora não será mais assim. Agora ele vai comparecer, tá? Obrigatoriamente ele vai ter que higienizar as mãos com álcool em gel, tá? Ele vai assinar o caderno de votação, tá? Vai deixar o documento dele, ele vai até a urna de votação, ele deposita o seu voto, melhor dizendo, coloquei o carro à frente dos bois. Ele entrega o documento, ele assina o caderno de votação, nesse mesmo ato já é feita a entrega do documento para ele, tá? Ele guarda o documento, bem como o comprovante da votação por ele realizada, tá? Fazendo sempre a higienização das mãos com álcool que será fornecido pela Justiça Eleitoral, e na sequência, depois de guardar o documento, ele vai, deposita o seu voto na urna eletrônica e se retira da sala. Não é mais como antes, que ele depositava o voto e retornava à mesa, para pegar o comprovante de votos onde estão os mesários. Tá? Agora se inverteu para que ele passe somente uma vez na mesa de votação. Tá? É uma forma de, enfim, evitar ao máximo aí o contato das pessoas. E também, enfim, em relação aos eleitores, será disponibilizado ali no local de votação, em diversos pontos, álcool em gel para que as pessoas constantemente higienizem as mãos. E até uma advertência que é importante fazer, Vieira, é que não será admitida a entrada do eleitor no local de votação se ele não estiver usando a máscara. Tá? Assim como acontece em mercados, tá? No local de votação, se o eleitor não estiver utilizando-se de uma máscara facial, ele não poderá ingressar e, dependendo do horário, se ele deixar para o final do dia, provavelmente ele não vai conseguir votar e, enfim, ele pode até justificar, mas possivelmente ele vai ser penalizado com uma multa. Tá certo. Tá? Muitas vezes até, enfim, como cidadão aqui de morador de Pontes Lacerda, eu já posso ver que o pessoal está meio desleixado no uso das máscaras, a gente vai em mercados, já vê que o pessoal está colocando a máscara no queixo, sabe? Então, aquele rigor que antes a gente observava, já não estão mais observando. Então, é até um alerta que eu deixo que a pessoa que não estiver portando máscara não vai entrar e, dependendo do horário, não vai conseguir votar. Tá certo. Doutor Cláudio, esse ano aqui em Mato Grosso vai ter uma excepcionalidade de resto do Brasil com a eleição suplementar para o Senado, né? O que muda ali? Em que momento que vai acontecer a votação para o Senado? Antes ou no final da relação que o eleitor vai levar? Vai votar? Vieira, respondendo a primeira pergunta, para o eleitor não muda nada. Tá? Ele vai comparecer, ele vai escolher ali os 3 candidatos de preferência dele, tá? E a ordem em que ele vai depositar os votos na urna, primeiro ele vai votar para o vereador da preferência dele, em segundo lugar para o prefeito da preferência dele e por último para o senador, tá? Então o senador fica em último lugar, na ordem de votação. Tá bom. Tá? Ele pode levar cola sem problema nenhum, né? Pode levar cola sem problema nenhum, ele só não pode estar deixando essa cola na mesa ali, enfim, na urna de votação, né, na cabine. Muitas vezes a gente vê que a pessoa, até sem maldade, acredito eu, ela leva a cola, mas ela vota e acaba esquecendo a cola. E logo na sequência vai outro eleitor votar, ou vai algum fiscal de partida e acaba gerando um transtorno, falando que é boca de urna, a pessoa deixou de propósito, essa coisa toda. Então, a pessoa pode levar a cola, né, mas depois de votar, deve guardar essa cola e levar a cola consigo.
né? E Vieira, mais uma coisa que eu lembrei agora, que são tantas, né, que a gente vai lembrando Pois aos não. poucos. Fique à vontade, doutor. Na votação, na última votação aí, geral que nós tivemos em 2018, aqui em Pontes Lacerda teve a questão enfim, da captação da digital do eleitor, né? Biometria? A biometria, exatamente. Então, todo eleitor ia e colocava ali o dedo indicador ou o polegar a fins de identificação. Mas por conta da pandemia, né, já complementando a primeira pergunta que o senhor fez, nessas eleições agora de 2020, a biometria será abolida, tá? Justamente para evitar, né, que os eleitores fiquem ali tendo contato sempre ali com o local ali onde é aposto o dedo, né, onde é colocado o dedo. Tá? Então, o eleitor deve comparecer ao local de votação munido de um documento de identidade com foto, ou se for um eleitor que já baixou no smartphone aquele e-título, basta comparecer com o e-título. Tá certo. Doutor Cláudio, essas eleições, a maioria das pessoas colocam como vai ser muito forte a campanha eleitoral através das mídias sociais. Sim. Né? E até mesmo em função da pandemia, dessas restrições, até mesmo pela dificuldade que os próprios candidatos vão encontrar para chegar na casa do eleitor e conversar com eles. Por outro lado, existe um projeto de lei, acho que é o projeto de lei 2630, a PL das fake news, que está ainda tramitando, né, no Congresso. O que o senhor imagina, como juiz eleitoral, o que o senhor imagina que pode acontecer, ou qual é as providências que a Justiça Eleitoral vai tomar para ver essa relação de fake news, até porque aqui na Serra a gente está vivendo na comunicação da imprensa todo dia, a gente já está percebendo isso, que já está começando a acontecer, né, de colocar memes, colocando banners lá, de propaganda eleitoral, né, e aí o risco de colocar fake news que acabe, de uma maneira ou de outra, prejudicando, né, um candidato ou outro, se for o caso. Silvia, a questão das fake news, né, logicamente que por conta da pandemia, ela vai tomar uma dimensão maior, porque aquele contato corpo a corpo que o candidato tinha com o eleitor não ocorrerá mais, né? Tanto por conta da vedação aí da aglomeração de pessoas, que vai impedir muito aí a realização de comícios, de passeatas, carreatas, caminhadas, a questão aí da divulgação da propaganda eleitoral feita por mídias sociais, feita pela internet, ela tende a aumentar, né? Mas isso também é algo que, enfim, acredito eu que seja um caminho sem volta, né? Por conta aí de acontecimentos aí que, enfim, tiveram início na campanha eleitoral estadunidense, ocorrida em 2016, né? Oportunidade em que o candidato que se sagrou vencedor, né? Todo mundo sabe aí que é o Donald Trump, ele, enfim, deu início aí a essa questão de fake news, divulgando, né, informações, não ele, mas, enfim, adeptos a ele, pessoas que, enfim, eram simpatizantes aí ao Donald Trump, mas divulgaram diversas informações que posteriormente foram averiguadas como sendo informações falsas, e a fake news nada mais é do que uma propaganda com a finalidade de desconstruir a imagem do candidato adversário, tá? Isso aí por meio de divulgações de notícias falsas, que a gente não sabe a origem, né? O eleitor não sabe a origem, e ele acaba propalando, né? Divulgando isso aí de forma desmensurada até a ponto que uma mentira acaba se tornando uma verdade, né? Em relação, em especial aqui em Pontes e Lacerda, eu não tenho conhecimento ainda, né, sobre algum fato existente, pelo menos não chegou a mim oficialmente, como juiz eleitoral, a questão de fake news. Realmente há um projeto de lei, né? Salvo engano, ele passou por diversas alterações a ponto de desnaturar o projeto inicial, né? E
e também, como eu falei, acredito que ele está pendente de votação, de aprovação no Senado Federal, né? Todavia, a questão da fake news, ela já encontra coibição na legislação vigente. Tá? O Código Eleitoral, ele tipifica como crime difamar a integridade e a honra da pessoa em uma campanha eleitoral. Tá? Artigo 360, 326 e artigo 326-A. O primeiro é a injúria em campanha eleitoral e o segundo é a denunciação caluniosa, quando uma pessoa dá início à investigação policial ou administrativa para apurar eventual crime cometido por outro candidato ou partido político, coligação, que ele sabe da inocência da pessoa que ele deu deflagração a isso. Tá? Fora, Vieira, essa possibilidade de responsabilização criminal de quem propaga aí essas fake news, também tem a parte da responsabilização civil dessa pessoa, que fica sujeita a eventual condenação aí enfim, por danos morais, e também sujeita a uma multa que varia de 5 a 30 mil reais. Tá? Mas, enfim, a fake news ainda é algo muito novo no nosso sistema jurídico, né? Tanto que, como o senhor disse, há um projeto de lei ainda tentando regulamentar esse tema, essa temática. Isso aí depende da casuística enfim, da casuística ali envolvendo a divulgação, né? Se realmente é uma fake news com a intenção de ofender, difamar algum adversário político, ou seria aí a questão de um meme, de uma sátira, que isso não é considerado como fake news pela Justiça Eleitoral, né? Tanto pela Justiça Eleitoral do Estado de Mato Grosso, como pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas o que o senhor acha que de recomendação importante para o eleitor esse ano, né? Porque à medida que as eleições vão passando, muitas coisas vão acontecendo, vão se aprimorando, vão se atualizando, né? Qual é a preocupação que o senhor acha que o eleitor deve ter nessa eleição municipal, né? A importância, até porque é muito importante que nós vamos trocar os nossos legisladores mesmo, né? Vamos estar com novos vereadores e novos prefeitos. Qual é a recomendação do senhor, ou como cidadão, ou como juiz eleitoral mesmo, né? Para que as pessoas, de que forma que as pessoas podem ver essas eleições municipais, de que maneira? Olha, Vieira, primeiro eu vou falar não como juiz eleitoral, mas eu vou falar como cidadão, né? E não só em relação a essa eleição, mas em relação a todas as eleições passadas, né? Seria muito importante que o eleitor, enfim, estudasse, tentasse averiguar aí a vida pregressa do candidato, o trabalho por ele realizado, a seriedade com que ele conduziu mandatos anteriores, ou caso não tenha sido detentor de nenhum mandato eletivo anteriormente, enfim, o que ele fez em prol da população, trabalhos sociais realizados, e que o eleitor tivesse em conta que, enfim, o voto dele é de suma importância, né? Não é aquele negócio, eu vou votar e tanto faz, como tanto fez, eu não estou nem aí para as eleições, a gente está em época de pandemia, eu não vou comparecer, e deixa para escolher na última hora, muitas vezes alguém fazendo boca de urna de forma escusa, entrega um santinho para ele, ele acaba votando nessa pessoa. Isso não como juiz eleitoral, né, mas como juiz que participou de outras eleições, como fiscal, juiz auxiliar nas eleições, eu via muito disso daí, pessoas que recebiam, não tinham nem noção de quem iriam votar, e, enfim, levando meio que na brincadeira, desculpa a palavra, recebiam ali um santinho na porta do local de votação e votavam nessa pessoa, né? E será uma pessoa que será eleita e representará a população nos próximos 4 anos, né? Isso aí depende do futuro da nossa cidade, né? Da nossa cidade, enfim, de todos os outros municípios da federação, né? Então, é algo de suma importância, é algo que é dado ao eleitor a oportunidade
que ele escolha, coisa que não foi assim até bem pouco tempo atrás, né? Os nossos mandatários eram impostos. Agora o eleitor tem a possibilidade de escolher. Então, eu aconselho que, enfim, né, o eleitor verifique antes, como já mencionei, a vida pregressa, o trabalho realizado, se é uma pessoa séria, se é uma pessoa que já esteve envolvida em algum problema, enfim, e decida com a consciência dele, né? Tá certo. Acredito Doutor, que, enfim, tá bom. tenha sido isso. E que votem, né? Não fiquem em casa. Não fiquem em casa, porque o voto de todo eleitor é muito importante para o nosso regime democrático. Um regime democrático que ainda é incipiente, ainda é um regime democrático novo, né? Nós começamos aí em 85, então a gente tem aí 25 anos de regime democrático. Então, estamos engatinhando ainda em relação a outras nações, né? Temos muito o que aprender, né? E, enfim, mas isso não é desculpa para, enfim, estarmos escolhendo aí mandatários sem que seja feita uma devida reflexão, né? E que essa escolha seja uma escolha, enfim, proveitosa para toda a população. Perfeito. Para a gente finalizar, doutor Cláudio, como é que está o funcionamento do cartório eleitoral? Hoje, quem tem título e quem já está legalizado vai votar, quem não tem, já não tem, os prazos já terminaram, né? Quem precisa procurar o cartório eleitoral por algum motivo, ou seja, candidato, ou seja, eleitor, como é que está a questão do atendimento? Pode ser já presencial ou ainda é só por telefone? Sim, o atendimento já está sendo presencial, tá? Eles têm um horário de expediente que inicia-se ali às 7 horas da manhã e perdura, salvo engano, até o meio-dia, para o atendimento ao público, e na parte da tarde é destinado enfim, ao trabalho interno, tá? Tanto candidatos como eleitores que necessitarem de alguma informação do cartório eleitoral, podem entrar em contato tem o WhatsApp Business, né? Que até pouco tempo atrás, foi aprender agora há pouco que era o WhatsApp Business, porque ele é um número fixo, né? Eu Isso, estava telefone acostumado fixo. com WhatsApp de celular, mas eu passo aqui para vocês, né? Para o senhor e para todos os telespectadores, o telefone do WhatsApp do cartório eleitoral, que é o 3266-1455, tá? Repetindo, 3266-1455. Então, a pessoa que tiver qualquer dúvida pode estar entrando em contato com o cartório eleitoral por meio preferencial do WhatsApp, e ali conseguindo as informações necessárias, né? Eu digo até de maneira preferencial pelo WhatsApp para justamente evitar ali a aglomeração de pessoas no cartório, porque entram algumas e algumas outras permanecem do lado externo e, enfim, é um ambiente ali um pouco insalubre, sol, essa coisa toda, né? Mas se quiser agendar um horário, tem esse telefone aí. Tudo bem. Doutor Cláudio, nossa última pergunta é a seguinte: o que pode e o que não pode nessa campanha eleitoral aí, a questão da propaganda? Erickson, tem um rol enfim, condutas que são permitidas e que são vedadas na campanha eleitoral, tá? Eu posso estar mencionando primeiro as que são vedadas. Primeiro seria o showmício, né? O showmício se distingue do comício, que é algo permitido, uma vez que o showmício, ele, enfim, tem a contratação ali de alguma forma de entretenimento do eleitor a fim de estimulá-lo a comparecer. Antigamente eram muito conhecidos aí os showmícios aí, em que havia participação de cantores, até cantores aí que tinham destaque nacional. Hoje em dia não é mais permitido esse tipo de prática, tá? Então, somente o comício, que seria ali o candidato, né, expondo a população, aos eleitores ali o seu projeto de governo, enfim, o que ele pretende fazer caso seja eleito.
Outra forma vedada de propaganda eleitoral é a colocação de outdoors. Outdoor é qualquer propaganda que ultrapasse o limite aí de 0,5 m², né? Normalmente o pessoal utiliza aí de adesivos para perfazer aí esse limite de 0,5 m², que seria aí 50 centímetros de altura, um adesivo de 50 centímetros de altura por 1 m de comprimento, que aí se enquadraria aí nos limites da lei. Mas tem uma infinidade de medidas que pode ser utilizado, o importante é encontrar essa área de 0,5 m². O que ultrapassar do 0,5 m² é proibido, tá? E isso aí eu digo, adesivos que são colocados em automóveis, adesivos que são colocados na parte interior de residências, vidros, janelas, paredes, coisas desse tipo, tá? Tem que respeitar esse limite de 0,5 m², tá? Uma coisa que o pessoal costuma fazer também, principalmente em automóveis, é pegar um adesivo de 0,5 m² e colocar ali 4, 5, 6, um ao lado do outro, de forma que a Justiça Eleitoral encara isso aí como sendo uma justa posição de adesivos, tá? O que acabaria ultrapassando em muito o limite de 0,5 m², seria considerado um outdoor, caso que ocasionaria aí a pessoa que realizou essa conduta, caso haja uma representação do Ministério Público, de algum candidato, de algum partido, de alguma coligação, culminaria em uma intimação da pessoa para que retirasse os adesivos em 48 horas, e caso ele não o faça, ele fica sujeito a ser penalizado com uma multa. Outra coisa que não pode também, Erickson, que é vedado pela Justiça Eleitoral, é a pichação de muros, tá? Pichar o muro com o nome do candidato, pichar o muro com o número do candidato, tá? Isso até em bens particulares, em um muro, por exemplo. Ah, mas por que se o proprietário da residência permitiu? Ele permitiu, mas esse muro ele tem contato direto com o passeio público. Então, ele é considerado como sendo uma propaganda realizada em passeio público, coisa que é vedada, tá? A mesma coisa enfim, a gente pode considerar também como antigamente, né? Antigamente, mas, enfim, não tão antigamente assim, pinturas em paredes, né? Não seria pichação, mas seria uma pintura ali feita com o logotipo do partido, o nome do candidato, às vezes até a fotografia estilizada ali daquele candidato em um muro, tá? Se esse muro tiver contato, se esse muro ou esse tapume, até tapume em construção também é vedado, porque ele está ali tendo limite com a via pública. Sim. Faixa também não pode, faixa em via pública não pode, porque ela fica permanentemente ali no local e extravasa aí muitas vezes extravasa dos limites aí impostos pela Justiça Eleitoral, e mesmo se não extravasar, ela é colocada normalmente em bens públicos, então não pode. Outra coisa que é vedada pela Justiça Eleitoral é a utilização de bonecos, né? Sejam aqueles bonecos que normalmente têm imposto de gasolina, né? Aquele João Bobo, seja aqueles bonecos que normalmente o pessoal coloca em festas regionais do Nordeste, aqueles bonecos grandes, tudo, que tem a cara do candidato, coisa desse tipo. Isso também é vedado pela Justiça Eleitoral. Enfim, também destaco aqui a distribuição de brindes ao eleitor, tá? Pelo candidato, tá? Seriam canetas, camisetas, broches, cestas básicas, enfim, qualquer coisa que trouxesse vantagem ao eleitor, isso é vedado, tá? Propaganda em bem público, como eu já mencionei, é vedado, tá? E aqui eu cito alguns exemplos de bens públicos em que não se pode fazer propaganda eleitoral, seriam postos de iluminação, placas de sinalização de trânsito, árvores localizadas em passeio público, praças, pontes, hospitais, escolas, etc., qualquer bem público, né? Outros locais em que também é vedada a prática de propaganda eleitoral seriam não bens públicos, mas, enfim, bens em que o público frequenta, tem livre acesso, como comércio, tá? Lojas, restaurantes, shoppings, bares,
galerias, igrejas, templos religiosos, parques de exposições, enfim, uma série de locais aí que o povo frequenta livremente, apesar de serem bens privados, né? Eu mencionei escolas aqui, escolas particulares, no caso. Perfeito. Já a propaganda que seria permitida seria a utilização de adesivos, tá? Que não ultrapassasse o limite de meio metro quadrado, tá? Eu já mencionei aqui uma vez, né, que usualmente se coloca ali meio metro, 50 centímetros de comprimento por 1 metro, 50 centímetros de altura por 1 metro de comprimento. Mas aí, enfim, a criatividade do pessoal, eles utilizam aí de enfim, várias dimensões, mas o importante é enquadrar aquela dimensão total em meio metro quadrado, que ultrapassar isso é proibido, tá? Esses adesivos podem ser usados em automóveis, veículos, melhor dizendo, né? Veículos particulares, tá? Desde que não haja sobreposição desses adesivos a ponto de ultrapassar aí o limite mínimo e configurar um outdoor, tá? Mas eu ressalto que estão somente em veículos de uso particular. Veículos destinados ao transporte de pessoas, como táxis e motocicletas, isso não é permitido, tá? Mas por que não é permitido? Não é permitido porque o táxi, a motocicleta, eles dependem de uma concessão do poder público, tá, para funcionar. Então, eles não são considerados bens particulares, tá? Então, qualquer adesivo, mesmo que respeite o limite de meio metro quadrado, eles não são permitidos, tá? Pela legislação em vigor, legislação eleitoral em vigor. Enfim, adesivos também que respeitem esse limite, que sejam colocados no interior de uma residência, janela, vidro, qualquer coisa assim, ou na parede que fica sem contato com o passeio público, é permitido, tá? A fixação de faixas no comitê central da campanha, de até 4 metros quadrados é permitido, tá? Mas no comitê central. No comitê de campanha, continua restrito ao limite de meio metro quadrado, tá? E nas dependências da sede do partido político, aí é permitida a colocação de faixas também, tá? A distribuição de santinhos ou volantes também é algo permitido pela Justiça Eleitoral, desde que nesse volante, nesse santinho, conste o CPF ou o CNPJ de quem produziu, tá? Quem arcou com as despesas da produção desse santinho ou desse volante e qual foi a tiragem, tá? Todavia, é proibido ali aquele derrame, né? Aquele chamado derrame que normalmente acontece às vésperas das eleições, quando as pessoas passam normalmente aí na madrugada do dia da eleição, em frente ao local de votação, ou nas proximidades da votação, e jogam milhares de santinhos, a ponto aí de caracterizar, inclusive, um crime ambiental. Isso é vedado, tá? A distribuição de santinho é permitida, mas o derrame, o chamado derrame, é proibido, tá? O eleitor pode perguntar, senhor juiz, e a colocação de mesas em passeio público a fim de distribuir material eleitoral? Isso é permitido, tá? Isso é permitido desde que essa mesa seja colocada em um local e ela seja colocada e permaneça entre as 6 e as 22 horas, tá? Porque não é um bem que vai, não é enfim, algo que vai permanecer, é um bem móvel que permanecerá em um curto período de tempo, tá? Então, isso também é permitido, que não pode a posição de bens que, enfim, a posição de propaganda que vai permanecer ali durante muito tempo, tá? Então, uma mesa que tem ali uma pessoa distribuindo, desde que essa mesa permaneça naquele local das 6 horas da manhã às 22 horas, isso pode ser. A utilização de carro de som. A utilização de carro de som, antes era permitido que o carro circulasse aí livremente pela cidade, agora é permitido, a circulação dele é permitida tão somente na ocorrência aí, né, no desenrolar de uma carreata, de um comício, de uma passeata,
ou de uma caminhada, tá? E assim mesmo, esse carro de som, ele tem que obedecer algumas normas aí de emissão de decibéis, tá? Ele não pode ultrapassar os 80 decibéis, tá? E também não pode circular nas imediações aí de órgãos públicos, tá? Seja do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, de hospitais, tá? Eles têm que manter uma distância mínima de 200 metros, tá? De circulação desses locais que eu mencionei, tá? Perfeito. E os comícios, eles estão autorizados, tá? Antes enfim, de 48 horas que antecedem as eleições, eles estão autorizados a ocorrer, né, respeitando agora, né, as regras sanitárias em decorrência da pandemia da Covid, entre as 8 horas e as 24 horas, né, das 8 da manhã às 22, eles podem ocorrer também respeitando aí a lei do silêncio, tá? E 48 horas antes das eleições, até 24 horas depois das eleições, é terminantemente proibida a realização de comícios por parte aí de candidatos a cargo de... Enfim, aqui no estado de Mato Grosso é um pouco atípico, né, porque a gente vai ter também cargo em disputa aí de senadores, né? Senado. Não sei se Exato. Senado, não sei se algum candidato ao Senado virá até Pontes Lacerda, mas para a disputa de qualquer cargo, vereador, prefeito ou Senado, a regra é a mesma, tá? Perfeito. O comício fica permitido das 8 às 24 horas e proibido das 48 horas às 48 horas antes das eleições até 24 horas posteriores às eleições. Ah, mas e no dia das eleições, doutor? O que pode ser feito, o que não pode ser feito? No dia das eleições, isso foi um debate muito acalorado na Justiça Eleitoral, tanto por parte dos juízes eleitorais, como por parte dos candidatos, dos partidos, e o TSE editou bem nas vésperas, 4 dias antes das eleições, ele editou uma resolução que, se a pessoa comparecer no local de votação, ela pode comparecer utilizando-se de uma camiseta, de um broche, de um boné, de uma bandeira, porque isso configura uma manifestação individual e silenciosa por parte do eleitor, tá? O que não pode é que essa camiseta, esse broche, esse boné, essa bandeira tenha sido fornecida por um candidato, tá? O eleitor pode, por livre e espontânea vontade, comprar essa camiseta em uma loja, ou ter a nota fiscal dela, confeccionar a camiseta, que hoje não é tão difícil, né? No meu tempo de rapaz, eu lembro que tinha ali o silk screen, salvo engano, que a pessoa produzia, mas aí, enfim, isso pode depois ter uma apuração para saber de onde essa pessoa conseguiu esse brinde. Se ela produziu por conta própria, ele pode estar utilizando sem problema nenhum, tá? Perfeito. Esses adereços aí só não pode ser, enfim, entregues pelo candidato. E no dia da eleição também, no local da votação, nas imediações, não é permitida aglomeração de pessoas utilizando-se de vestuário que tem a mesma cor e que remeta a determinado partido político, nem tampouco de vestuário com o logotipo de algum partido político, o número de algum candidato, coisas desse tipo. Então, essas aglomerações não serão permitidas, são encaradas como boca de urna. Essas pessoas podem ser presas em flagrantes, inclusive, tá? E isso não é permitido. E, por fim, coisa que é muito questionado na Justiça Eleitoral, nas vésperas das eleições, né? Principalmente por empresários que se dedicam ao comércio de bebidas alcoólicas. Eu, como juiz eleitoral, né, isso foi deixado bem a critério do juiz eleitoral, de acordo com as características da comarca, da cidade, da comarca, enfim, da zona eleitoral, dos municípios que englobam essa política eleitoral, seria a famosa resolução estabelecendo a lei seca. Eu, como juiz eleitoral, utilizando-se da minha prerrogativa, que foi deixado bem a critério do juiz eleitoral pelo presidente do TRE aqui do estado de Mato Grosso, o desembargador Gilberto Giraldelli, eu não vou editar. Então, os comerciantes que, enfim, comercializam aí a bebida alcoólica, não haverá nenhum tipo de restrição, tá? Isso já tem o poder de polícia. Se o sujeito comparecer embriagado
no dia das eleições para querer votar, ele não vai votar. Tem força policial, ele vai ser retirado do local, tá? Mas isso a gente não vai penalizar todo o comerciário que depende disso daí para, enfim, para manter o seu comércio em dia e sobreviver. Então, essas eram os esclarecimentos que eu pretendia dar aí ao programa, aos telespectadores que assistem esse programa. Até um programa, sempre que eu tenho um tempinho, eu assisto também, né? É um horário que normalmente eu já estou trabalhando, né? Do meio-dia das 13 às 2, né? Mas às vezes eu estendo meu almoço justamente para poder ver. Tá? Então, por isso, me sinto muito honrado de participar desse programa. Poxa, obrigado. E a gente fica honrado também em ter uma audiência qualificada como a sua, doutor. Agora, doutor, ficaram 2 pontos que eu não lembro se o senhor colocou aí. Aquelas questões das bandeirolas, o pessoal, normalmente os cabos eleitorais ficam nas esquinas e tal, aglomerados ali com as bandeiras na mão com o nome do deputado. Isso é possível? O nome do candidato. É possível? Aglomeração de bandeiras não é possível, tá? Desde que ela atrapalhe ali o trânsito de pedestres, bem como ali o trânsito de veículos, porque normalmente o pessoal fica em uma esquina com aglomeração de bandeiras, tá? Então isso aí não é permitido justamente em conta desse transtorno que traz ali aos transeuntes e motoristas, tá? Mas voltando até o caso do dia da eleição, o eleitor, no caso, ele pode colocar uma bandeira nas costas e votar sem problema nenhum. Perfeito. E o vidro traseiro do carro, doutor? Deixa eu aproveitar essa última pergunta aqui. Sim. O vidro traseiro do carro, né, o para-brisa traseiro, ele também é permitida a utilização de um adesivo, tá? Respeitando sempre aquele limite de meio metro quadrado do adesivo. Ocorre que é o seguinte, no vidro traseiro, para preservar a visibilidade do motorista, ele tem que ser micro perfurado, tá? Ele não pode ser um adesivo compacto, tá? Mas se ele for micro perfurado e respeitar aquele limite de meio metro quadrado, sem problema nenhum é permitido. Tá ótimo, tá certo. Doutor Cláudio, eu agradeço muito mesmo a sua liberalidade de conversar conosco em Visão Crítica. Obrigado pela presença. Eu fico muito lisonjeado em tê-lo como entrevistado nosso aqui, até pela importância do assunto agora para a campanha eleitoral. Eu agradeço muito a sua participação. Tá certo. Tá? Eu gostaria também... A imprensa como nossa colaboradora, né? Enfim, para divulgar em grande escala a população. Então, eu principalmente que agradeço a oportunidade oferecida pela TV Centro-Oeste, através do senhor Vieira, né, para participar desse programa. Mais uma vez, agradeço. Tá bom. Obrigado, muito obrigado mesmo. Nós conversamos aqui com o doutor Cláudio Deodato, ele é juiz eleitoral, diretor do Fórum, é juiz eleitoral aqui da comarca de Pontes Lacerda, e agradeço a você também pela sua audiência, ter ficado conosco até esse momento, e a gente promete voltar, se Deus quiser, semana que vem. A todos nós, uma bela semana.